No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam plenamente e abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos falando, ontem nós começamos a falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aliás, uma frase muito forte do Senhor Jesus dizendo: todo pecado e blasfêmia vos será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Na verdade, a gente fez o programa Minuto da Unicidade de terça-feira. Ontem não tivemos o programa, que escreve para a gente, ouvinte do nosso programa, dizendo, volta aqui para você que está chegando agora, Jesus não pode ser Deus porque ele disse isso. Porque ele não é o Espírito Santo, também não é o Pai, porque ele disse, segundo a irmã, que pode-se pecar contra o Pai, contra o Filho, mas não pode pecar contra o Espírito Santo. E aí ela usa essa expressão para mostrar a distinção entre Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Para você que acompanha pelo YouTube, basta tão somente você ver lá o vídeo anterior a este, e aí você vai ver a primeira parte do estudo. Mas eu mostrei sim para ela que há sentença de morte, tanto para quem blasfemar contra o Filho, há sentença de morte também para quem blasfemar o nome de Jeová, já lá no Antigo Testamento. Muito forte, veja o vídeo de ontem. E eu dizia que esta frase, pode-se pecar contra o Pai, pode-se pecar contra o Filho, mas não pode-se pecar contra o Espírito Santo, isso é, como é que eu posso dizer assim, uma interpretação equivocada desse texto que eu citei aqui de Mateus 12, do verso 31 e 32. Veja o que diz o verso 32 de Mateus 12. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então veja que Jesus não está falando, pode pecar, tem perdão se pecar contra o Pai, tem perdão se pecar contra o Filho. O Jesus não está falando isso. Deixa eu, de antemão, para a gente seguir aqui, deixar claro o seguinte: quando a Bíblia fala Filho de Deus, ela está numa linha, ela está numa visão, ela está num contexto, falando de um tema. Quando ela fala Filho do Homem, ela também está, na verdade, em outro tema. Então, Filho de Deus tem um significado, tá? E Filho do Homem tem outro. E Jesus volta a dizer, pega a sua Bíblia. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesta vida, nem na outra. Então, o X da questão aqui que Jesus está falando é do Filho do Homem, não do Filho de Deus. Embora ambos os títulos apontem para o mesmo ser, embora ambos são títulos do próprio Deus do universo, ele recebeu esse título, aliás, vou só sintetizar para você. Filho de Deus, quando a Bíblia chama esse de filho de Deus, está falando que ele é um filho de outro Deus, mas não é nada disso. Está falando com relação à sua divindade. Aí nós precisamos estudar algo chamado, na teologia, chamada de hebraísmo. Estude o hebraísmo, Então, estude também um pouco a cultura judaica, o judaísmo, os idiomas, ele não tem o mesmo significado sempre, eles não olham sempre na mesma direção. Quando você lê Filho de Deus, você já imagina a expressão filho já refletindo sobre questão de paternidade. E nem sempre é assim.
tá? Não é uma paternidade literal. Por exemplo, na cultura judaica ou no Oriente Médio como um todo, principalmente nos tempos do Senhor Jesus, naqueles tempos, quando uma pessoa era muito inteligente, era chamada de filho da sabedoria. Quando o cara era muito rico, uma pessoa muito rica, próximo, filho da riqueza. Quando alguém tinha poder, um rei, o rei de Israel, principalmente o rei de Israel, era chamado de filho de Deus. Né? Lembra naqueles filmes que a gente vê, grego, ele fala, os deuses, né, estão com você, os filhos dos deuses estão te apoiando, você você é divino. Então, quando a Bíblia fala filho de Deus, é mais um título do que uma literalidade. Eu vou chegar lá. Entenda uma coisa, o título filho de Deus não é um título que é exclusivo do Senhor Jesus, não. Lembra dos Benai Elohim, lá de Gênesis 6? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens tomaram para si. Então é um título que eu e você também recebemos. Basta ler o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. O que diz lá? A todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, é uma filiação espiritual que recebemos. Um título. Não é que Deus veio aqui, né, como pensam os gregos, e aí pegou a mãe lá, uma mulher, e se relacionou com ela e eu nasci. Nada disso, não é isso. Você está entendendo? Isso é importante nós salientarmos, meus queridos e amados irmãos. Agora, seguindo aqui com o tema, para não me estender muito, a Bíblia, o Senhor Jesus, ele define muito essa questão no que tange o seguinte. O que ele diz lá? Todo pecado é perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem nesta vida, nem no porvir. Todo pecado contra o Filho do Homem. Então ele está dizendo o quê? O que ele está dizendo ali? Uma questão da sua humanidade, da sua, vamos dizer assim, origem humana, vamos dizer assim, se é que a gente pode colocar nesse contexto. Qual é o debate de Mateus capítulo 12 com os fariseus? É que ele foi acusado pelos fariseus de ter expulsado os espíritos malignos pelo espírito de Beelzebu. O que acontece? Na tradição judaica, Beelzebu é o príncipe dos demônios, o rei dos demônios. Então, entende-se que eles falaram o quê? Ele está expulsando porque tem um demônio maior nele que está expulsando os demônios menores. Então, veja a gravidade do erro, do pecado que aqueles caras cometeram, que os fariseus cometeram. Então, Jesus estava expulsando os demônios pelo Espírito, ele fala isso. Se vocês estão falando que eu tenho um demônio, esse é um pecado grave. Por quê? Nós sabemos que não há nada de demônio no Senhor Jesus, de maneira nenhuma. Então, santo mesmo, puro, como diz as Escrituras. Inclusive, ele pega o livro, entra na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Leia Lucas capítulo 4. A partir de hoje está se cumprindo essa Escritura. O Senhor me enviou a libertar os cativos, o Espírito dele está sobre mim. E é justamente nesse ponto que Jesus fala, olha, todos os pecados com relação aos filhos do homem, porque o que acontece? Os fariseus, eles eram apegados a questões de genealogia. Eles sabiam, por exemplo, todo o histórico, toda a raiz, né? Toda a árvore genealógica de uma pessoa, eles sabiam. Quem era o pai, quem foi a mãe, de onde vem, de onde mora, quem foi os irmãos, lá atrás, quem foi... Então, se você pega a raiz de Jesus, humanamente falando, você vai ver que ele foi filho de Davi. Quem foi Davi? Homicida, matou lá o Urias, né, para ficar com a mulher dele, adúltero, cometeu vários pecados. Da linhagem humana de Jesus vem Raabe, uma prostituta. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem foi Judá? Judá também teve erros sérios. Cometeu grave pecado, se relacionou sexualmente com a sua própria nora. Mesmo sem saber, evidentemente, mas ele teve relações com a sua nora. E essa mulher teve teve um filho. E Jesus vem daí. Jesus a Ruth, né? A Ruth foi vó de Davi. A Ruth casou com Jessé, teve
Casou com Jessé, casou com Boabe, teve Jessé pai de Davi, a Ruth era a avó direta de Davi. Quem é Ruth? Ruth é uma gentia, uma moabita, um povo que vivia em guerra com o povo de Israel, não era judia. E Jesus vem daí. E os fariseus conhecem tintim por tintim, sabiam dessas coisas. E sabia, se você pegar o texto e falar assim, quem é esse? Não é ele filho de José, o carpinteiro? Maria está aqui, seus irmãos estão ali também? Ele mora onde? Nazaré? Esse cara aí não é nada, como é que ele pode fazer isso? Só pode ter demônio nele. Então ele está falando, olha, todo pecado contra o filho do homem, se você falar da minha questão humana, de quem eu sou filho, de quem eu sou descendente, vou perdoar vocês. Porque no fundo, tem um fundo de verdade aí. De fato, realmente eu sou filho de Ruth, filho de Moab, de Raabe. Eu venho aí nessa questão, venho de Judá também, tem os erros deles, né? Então não tem muita coisa para poder... É uma afronta, é um insulto, é uma falta de respeito falar desses grandes homens de Deus de forma pejorativa, que não é o nosso caso aqui, eu apenas estou mostrando um pouquinho da questão humana, da onde ele vem, para mostrar que Israel não é lá puro sangue, não é puro nada. Inclusive o próprio Deus fala, tirei Abraão lá de Ur dos Caldeus, quem era você? Você não era ninguém, você era um gentil também. Ou seja, mas os fariseus, não, tem que ser por aqui, judio da linhagem santíssima, que não pode ter problema nenhum. E na questão humana do Senhor Jesus, dos seus descendentes lá, os seus ancestrais, melhor dizendo, tinha problemas dessa ordem. E eles eram apegadíssimos às questões generosas. Olha o que eu estou falando com vocês aqui, é uma questão muito séria, é uma questão teológica muito forte, não é simplório que eu estou falando, estou resumindo para você entender. Então, quando ele diz todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado, embora seja um insulto, um desrespeito para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso não dá direito você sair por aí apontando quem quer que seja, muito menos o nosso Deus. Mas, para quem é apegado a essas questões, como era o caso lá, vamos lá, eu vou perdoar vocês por esse pecado. Agora, dizer que eu estou expulsando demônio, que o Espírito está sobre mim expulsando ele, é espírito de demônio, aí não, aí vai ter problema, eu não vou perdoar. Não vai ser perdoado. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é mais importante do que o Pai, que o Espírito, essa mentalidade trinitária, não é disso que está falando o texto. Nós precisamos ter muito cuidado no afã de nos respaldar, de repente, um conceito teológico, misturar uma coisa com a outra coisa que não tem nada a ver. É aí que eu quero que você entenda. Não vamos misturar, fazer uma salada, aí tá lá, não pode pecar contra o pai, tem perdão, pode pecar. Não é disso que o texto está falando. E nós mostramos no áudio anterior, no Minuto da Unicidade da terça-feira, que quem pisar o sangue do Filho de Deus não resta, uma expectativa de fogo e enxofre para quem fizer isso. E aqueles que blasfemavam contra o nome de Jeová, saía, matava também, porque não podia. Então não tem esse negócio, é uma interpretação no afã, volto a dizer, de sustentar uma doutrina que não tem base bíblica. A gente vai pegar tudo que é falado na Bíblia para poder respaldar o que é impossível de ser sustentado teologicamente, biblicamente falando, apenas interpretações meras equivocadas. Mas é por isso que nós estamos aqui, respondendo a nosso ouvinte, lá do sul da Bahia, ao mesmo tempo respondendo a você, que é uma pergunta realmente que eu creio que pode ser de muitos irmãos, muitas pessoas que nos acompanham. Então eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, agradeço a você que ouve o programa Nossa Voz pela Rádio Betel FM. Ore por nós precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda, precisamos das suas orações, para que nós prossigamos firmes e fortes com a pregação da mensagem do nome do Senhor Jesus. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Tenha um excelente dia. E você que está na rádio, uma música, um louvor. Daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.